Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo mais uma vez aqui. Mais um tema interessante hoje. Hoje nós vamos compartilhar aqui algumas ideias junto com a Andréa Mion. Daqui a pouco ela deve estar chegando. Por favor, quem estiver entrando, já dá um joinha se está ouvindo tudo bem, está tudo certo. Que a Andréa vai entrar aqui e a gente vai fazer essa live aqui. Vamos estar conversando sobre a questão de marcas, de registro de marcas. Você que é pessoa, um companheiro, um empresário, recomende essa live para ele. Opa, já está dando certo. Google entrando. Andréia, deu certo aí? Me ouve? Oi, tô te ouvindo, só não estou aparecendo ainda, acho, né? Veja se não virou a câmera, qualquer coisa. Agora sim. Aê, agora sim. Como que você está? Tudo bem, Andréia? Tudo bem nessa reclusão forçada, mas necessária. Show de bola, show de bola. E aí, como estão as coisas? Conseguindo ficar em casa nesses dias, trabalhando daí? Sim, sim, o trabalho. Às vezes eu fazia home office já, né? Então não é tão novidade para mim. Certo. Mas na atual situação é diferente, porque é todo mundo se reinventando. Então, os clientes também entendendo que essa é uma forma da gente continuar atendendo. O INPI, que é o órgão responsável por registro de marca, né, a autarquia federal, ele não parou. Certo. Então, os trabalhos continuam, né? Então, muita gente me pergunta, e aí, mas está funcionando? E os prazos? Então, está tudo funcionando. Para a gente, bastante trabalho, graças a Deus, mas de uma Show. forma diferente. De uma forma Show. diferente. Show de bola. André, só para a gente nortear aqui, as pessoas estão entrando e aí eu gosto de deixar claro, né, como que vai funcionar a nossa dinâmica aqui para você passar todo esse conhecimento sobre marcas, patentes, ajudar esses empresários a aproveitar que eles estão aí nessa quarentena, estão aqui conosco nessa audiência, para você dar uma orientação, uma aula aí, a gente coloca o nome que for. Então, provavelmente uns 30 minutos aí. Eu vou fazer algumas perguntas, pode ser que o pessoal também deixe as perguntas aqui, aí eu reservo um tempinho no final para a gente responder, para não quebrar a linha de raciocínio. Inclusive, quem está assistindo tem uma caixinha aqui do lado que tem o sinalzinho, né, de interrogação para você fazer a sua pergunta, fica mais fácil da gente visualizar depois. Tá? Então, os 30 minutos para a gente iniciar o nosso papo. Eu gostaria que você iniciasse se apresentando, falando aí sobre a empresa, como que funciona, para o pessoal ficar todo mundo aí alinhado. Vamos lá, então. Então, eu sou Andréa Mion, eu trabalho na Village Marcas e Patentes, eu sou sócia da Village. Nós temos 27 escritórios no Brasil e alguns no exterior. Temos escritório na China também. Com tudo Show. isso, o escritório já funcionava na China, continua funcionando. Nós trabalhamos só na área de propriedade intelectual. Legal. Então, registro de marca, patente, desenho, direito autoral, enfim, é um assunto, é uma área muito ampla, né? Mas que as pessoas ainda dificultam mais as informações, né? Certo. Existe aí vários mitos, as pessoas falam algumas coisas que não são verdade, então o assunto é complexo, mas a gente gosta de dividir o conhecimento com os clientes para tudo ficar muito claro para eles, porque às vezes o processo é muito longo, é muito demorado. Quando a gente fala em autarquia federal, a gente sabe que as coisas fogem um pouco da nossa vontade em relação a tempo, ainda que mudou muita coisa ultimamente e as coisas têm sido mais ágeis. Certo. Show. A Show de Village bola. está no mercado há 34 anos, né? Legal. É uma empresa. Hoje nós somos a maior empresa de propriedade intelectual do Brasil. Então, nós Show. temos aí. Essa semana a gente teve um feito inédito. Tivemos uma patente concedida em 7 meses. As Legal. patentes demoram 10 anos, 8 anos, 6 anos. A gente teve uma concedida em 7 meses. Então, isso foi bem Show. bacana. Show, show de bola. Então, tá um pouquinho da história da Andréia, da Village, né? Tudo que aconteceu. Andréia, a primeira dúvida que me surge, assim, quando fala de registro de patente, quando eu ouvi a primeira vez, né? Eu queria saber, assim, o que é esse registro? Qual que é o registro da marca? Para que ele serve? Quais seriam os benefícios?
Então, primeiro vamos lá. Muita gente fala o seguinte: eu queria patentear a minha marca. Não Certo. existe isso, patentear a marca. São coisas diferentes, tá? É muito comum. Os clientes, 99% que ligam, eles falam isso pra gente. Olha, eu queria patentear minha marca, como é que eu faço? Eu queria fazer uma patente. Aí quando você começa a conversar, você entende que ele não quer fazer uma patente, ele quer registrar a marca, né? Sim. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Patente é quando você tem uma inovação, quando você inventa alguma coisa de fato, né? Não é nada copiado, já existe, eu quero trazer, enfim, não. É quando você inventa alguma coisa, quando você cria alguma coisa, algum produto, por exemplo, Certo. e você quer ter direito de exclusividade de exploração daquele produto. Que você pesquisou, você criou, você estudou, você produziu, e aí é desleal, né? Alguém vir no Uhum. mercado depois que você já está lá e copiar. Mas Certo. se você não registrar isso como patente, você não consegue esse direito de exclusividade, né? Entendi. Depois que está no mercado, cai aí no uso comum, né? As pessoas perdem a novidade e aí qualquer um pode, de fato, copiar aquilo que você fez, né? Certo. Marca. Marca é o nome que você escolhe para divulgar o seu produto, o seu serviço, a sua empresa. E isso sim é um registro. A patente também você registra uma patente, mas patente e Certo. marca são coisas diferentes. Show. Então, só para ver se eu entendi aqui. Então, por exemplo, eu tenho Vamos um lá. produto. Eu tenho um produto inédito, inovador, uma bebida, um álcool gel super poderoso hoje, que tá um medicamento, por exemplo, eu faço a questão da patente dele, certo? Se, desde que ele seja inovador, sim. Por exemplo, um Isso. medicamento, a fórmula dele. Sim. Ah, é uma fórmula Show. inovadora, é uma patente. E depois de um tempo essa patente cai e aí as outras empresas, como que funciona isso? Ela pode também A, produzir da pa- mesma maneira? sim, a patente ela dura 15 ou 20 anos, dependendo do tipo da patente, tá? E Certo. aí sim, depois que ela cai em domínio público, todo mundo pode fazer igual a você. Show. Isso aí tem conexão, como nós estamos falando de medicamento, com os genéricos, por exemplo? A empresa tem a Sim, inovação e depois de um tempo outras empresas produzem com outro nome, mas o mesmo princípio, vamos dizer assim. princípio, exatamente, é isso mesmo. É Show de isso bola. mesmo. Isso é a patente. Para quem aí ficou claro agora, muito boa explicação. E agora a marca, o registro da marca. Então o registro da Aham. marca, ele está composto. O que é composto esse registro de marca? É o logo, é o nome da empresa? Vamos lá. O registro pode ser o nome, pode ser o Uhum. nome associado a um logotipo, tá? São Show. formas diferentes de fazer o registro. Tá. Registro nominativo é quando eu vou registrar só o nome. Registro misto é o nome mais o logotipo, tá? Show. Ele vale da mesma forma. A diferença entre um e outro, você protege junto à identidade visual, né, o seu logotipo, Uhum. mas quando você muda esse logotipo, descaracteriza ele totalmente, você precisa fazer novamente um registro. Porque se você descaracterizou aquele logo, ele perde a validade. Então você Sim. precisa fazer um registro novo. Show. Show de bola. E qual que é o tamanho da empresa? Às vezes a pessoa pode estar em casa, ela é um microempreendedor, ela está começando o negócio, ela já bolou ali a identidade visual, ela tem a marca dela, porém ela não registrou. Ela tem que ser uma empresa grande para registrar a sua marca? Jamais, tá? Eu costumo dizer que uma empresa grande, ela tem recursos financeiros, se ela precisar começar de novo, né? Se ela precisar tirar um produto do mercado e colocar um outro, ela consegue. O pequeno não consegue muitas vezes fazer isso. Então, o Sim, cuidado dele tem que ser maior do que o das empresas grandes, tá? Como é certo. que funciona isso? A primeira coisa, as pessoas vão meio que pelo caminho inverso, a maioria delas. Tá. O ideal seria, pensei num nome, preciso saber se eu posso usar esse nome, né? Show. Então, a pesquisa, ela é gratuita, né? A gente atende essa demanda, eu vou entender o que o cliente, onde ele vai usar aquela marca e vou pesquisar no segmento que ele vai usar, tá? Certo. Se a marca estiver disponível, a gente vai orientar que ele faça o registro, né? E aí eu vou Tá. dar os passos para ele, a gente faz esse trabalho, é óbvio, mas eu vou deixar tudo muito claro, tudo que está envolvido naquele momento, todas as fases do registro, mas isso independente do tamanho, eles vão passar pelo mesmo processo, pelos mesmos Certo. caminhos, o mesmo tempo.
Mas o pequeno, muitas vezes, é o que você falou, ele já desenhou o logo, ele já escolheu, Sim. aí ele coloca no mercado, depois ele vai ver se ele, putz, e agora? Não posso usar minha marca. Então, eu atendo muita empresa que já está no mercado há Certo. 1, 2, 3 anos, né? E aí ele fala, bom, agora eu consegui um fôlego aí financeiro, vou registrar minha marca. E aí ele vai registrar e não dá mais, porque já está ocupada. Entendi. Então, isso é muito comum. E é muito simples de evitar, porque na verdade, é como eu te falei, existe ali envolvido uma questão que as pessoas acham que é muito caro, que é muito demorado, que não é para mim. Mas a partir do momento que você tem um negócio, que você quer ter exclusividade daquele nome, porque é por isso que eu faço o registro. Eu registro Certo. porque eu quero que a minha marca seja só minha. Sim. Né? Eu não quero ninguém confundindo a minha marca no mercado. Então, é por isso que eu vou buscar o registro. Então, o benefício que você tem com isso é muito relevante, né, em Certo. relação a você colocar aí e não ter nenhuma garantia do que vai acontecer amanhã. Show. E tem pessoas que usam isso, não sei se você já pegou algum caso, se pegou, acho que seria legal compartilhar com a gente, que as pessoas usam isso, entre aspas, de má fé. A pessoa vê lá que você tem uma marca, que a sua empresa está crescendo, você está galgando passos, ela vai lá e entra com um registro antes de você não tinha essa inteligência e depois ela começa a te cobrar ou pede até para você retirar a marca dos seus produtos, da sua empresa? Sim, acontece bastante. Tem algumas histórias interessantes que as pessoas às vezes acham que elas não precisam registrar, porque, por exemplo, é meu sobrenome, tá? Entendi. É meu sobrenome e eu não preciso registrar. Não. É seu sobrenome, mas é sobrenome do seu primo, é sobrenome do seu tio, entendeu? E aí os agregados começam a entrar na família, e se é um negócio familiar, isso aí pode desandar. Vai parar nos Então, casos de família isso aí. exatamente. Então, assim, já aconteceu de sobrenomes, né? Às vezes a empresa está no papel, está começando ainda, os sócios já discutem e já separam ali, e aí um corre, vai e faz o registro na frente do outro, também já aconteceu Entendi. bastante, tá? A gente atende bastante casos nesse sentido, e assim, nítida, porque às vezes a diferença entre um depósito da marca e outro é de um dia, dois, algumas horas. Então, Nossa. eles dão um start no negócio e cada um vai para um lado para fazer e salve-se quem puder, porque Show. teoricamente a marca é daquele que pede primeiro, tá? Hum, Agora, a questão da má-fé, como é que sim, funciona? A lei, ela fala que a marca não pode colidir nem na escrita, nem na fonética, tá? certo. Então, tem muita gente tentando colocar um H, dois N's, um Y no lugar do I, Sim, e manda pau. Vou pedir o registro e seja o que Deus quiser. certo. Não, a colidência fonética, ela é tão importante quanto a escrita, a grafia da marca. Então, Certo. isso não pode. Então, às vezes, sim, as pessoas querem se aproveitar de marcas conhecidas, né? Uhum, E tentar alguma coisa com a mesma fonética, mas isso entendi. não, a lei não permite que isso aconteça. Um exemplo então, o cara tem uma hamburgueria gourmet e ele tem lá a marca dele, João Burgers, sem com G e etc. E o outro também pode utilizar o João, um burger diferente, e isso aí vai ser, ele não vai conseguir registrar a marca por causa de uma escrita, de uma sacada que ele tentou colocar. Exatamente, Show. exatamente. É justamente assim que funciona. Show de bola. E essa questão da marca, né? Então a pessoa. E eu registrei minha marca. Ótimo, tem pessoa que usa de má fé, mas eu registrei minha marca. Tem como eu ganhar dinheiro com essa marca? Sim, você pode licenciar o seu negócio, você pode. Uma pessoa gostou do formato do seu negócio, você não tem franquia, né, ainda, porque Certo, o modelo de franquia é uma forma de você fazer a cessão de uso da marca e ganhar dinheiro com o seu modelo de negócio. certo. Mas você pode ceder essa marca para uma empresa que faz a mesma coisa que você, que é tão boa quanto você, que não exige uma formatação tão para um negócio como o de franquia, mas você pode ceder para uma empresa de um outro estado, por exemplo, que não vai causar confusão para Uhum. você, entendeu? Sim, Ela não está na mesma cidade, então certo. você não vai concorrer com ela.
Então você pode ceder a marca e pode ganhar um dinheiro com isso. Certo. Isso acontece também, que eu lembro que uma época, né, um tempo atrás, que eu trabalhei no comércio, então existiam empresas que elas eram, não sei se a palavra certa é licenciada, e elas faziam os produtos de grandes clubes de futebol. É um tipo da empresa também ganhar ali um royalty sobre a marca? Exatamente. Vamos falar, por exemplo, da Coca-Cola. A Show. Coca-Cola não fabrica tênis, ok? Todo mundo sabe que a Coca-Cola fabrica refrigerante, bebidas, né? Sim. Mas ela licenciou a marca dela para calçados, para chinelos, para ela tem linha de cosmético, ela tem linha de roupa, né? Legal. Confecção. Então é uma Sim. forma assim de aumentar o leque de produtos com esse faturamento. Com esse Alguém faturamento. fabrica, coloca a marca dela. A gente vê, por exemplo, o Maurício de Souza, né? Ele licencia os personagens para produtos alimentícios. Legal. Né? Então, quando o cara vai Você lá, vai compra lá, a geleinha da Mônica, ele está ganhando ele está o dele. ganhando. Pela Óbvio, propriedade tá ganhando intelectual dele, por ter intelectual que ele registro. tem. Pelos Show. personagens. E assim, por isso que a gente não pode usar a revelia, né? Tem Sim. muita gente que fala assim, não, mas eu vou colocar esse personagem aqui no meu logo, mas peraí, esse personagem não é seu. Não é seu. Então, para você usar, você precisa ter autorização. Show. E na maioria das vezes você precisa pagar para usar, né? Sim. Aí tem toda essa questão de confecção pirata, né? Que a gente sabe que é um mercado enorme. É claro que assim, a gente vê que as medidas estão sendo tomadas cada vez mais, mas é um mercado muito grande, né? Sim. A pirataria. Às Show. vezes eles copiam, eu vi já tênis like, não é Like. Nike, é like. Entendeu? O logo é igualzinho, mas o tênis é like. Então, Entendi. acontece esse tipo de comércio paralelo aí, pirata, com as marcas mais famosas, né? Certo. Então, por exemplo, agora você me falou, né, sobre Maurício de Souza, etc. Então nós temos aí um desenhista, alguém que tem a sua criatividade e gosta de criar personagens e etc. Ele também pode utilizar dessa questão da vilagem, não sei se seria registro de marca ou seria patente do desenho dele, para ele poder direito fornecer. Autoral. Direito autoral. Direito autoral. Então nós estamos falando de uma terceira questão. É um outro campo da propriedade intelectual, direito autoral. Show. Direito autoral protege personagem, letra de música, obra de arte, livros, né? Então, isso o direito autoral protege. E isso também a pessoa procura, a Village procura a Andréia aqui, que você tem um caminho para orientar a pessoa que é um compositor, um desenhista, por exemplo. Exatamente. Show. Então Até layout de site a gente consegue proteger com o direito autoral. Show de bola. Porque a gente sabe que tem que estar prevenido. Tem que estar prevenido, porque as pessoas são assim. Eu conheci um professor que uma vez eu fui fazer um curso rapidamente e ele falou assim: fiquem tranquilos, ele saía da página 7, ele ia para a página 50. Daqui a pouco ele voltava para a página 14. E algumas pessoas, eu não me toquei, as pessoas começaram a ficar meio incomodadas, né? Porque não tinha, a apostila ela não tinha uma sequência lógica, que a gente fala da página 1 até o final dela. E aí a pessoa perguntou, professor, espera aí, que raio de curso é esse que você começa na página 7, termina, volta? Ele falou assim, eu faço isso porque eu já tive alunos, que eram alunos, que copiaram a minha apostila e saíram comercializando o curso do jeito que eu descrevi. Então eu coloco fora de ordem para eu não correr esse risco, né? E então seria uma forma ele pegar e ter esse direito autoral da apostila dele para não correr esse risco. É uma questão. É exatamente isso. Para você ter uma ideia, nós, na Village, já passamos por isso em relação ao nosso site. Alguns textos que a gente cria e coloca no site e as pessoas, no nosso caso foi um próprio concorrente que copiou isso e colocou no site dele. E a gente identificou muito fácil, muito fácil. Certo. Então, você precisa cuidar disso com... Ele tem toda a razão de fazer isso. Para você ter... a gente fala de má fé e a gente não sabe até onde ela vai, né? A gente nunca sabe até onde ela vai. Então, realmente, você tem que ter bastante cuidado.
Show. Tem uma pergunta aqui do Wellington, meu grande amigo Wellington Carioca. Ele colocou aqui: a marca pode ter o mesmo nome com registro, mas segmento diferente? Sim, legal a sua pergunta, Wellington, bem bacana. Pode sim. A lei também fala que as marcas podem ser iguais para identificar serviços e produtos distintos, onde não vai causar confusão no consumidor. Então, Certo. por exemplo, a gente fala da Lojas Renner, tá? Tem a Tintas Renner. Eu não vou na Lojas Renner comprar tinta. Sim. Isso pode acontecer. Um outro exemplo que fica bem fácil de entender, por exemplo, é a revista Veja. A gente tem o limpador, né, multiuso Veja, e tem a revista Veja. Não Certo. causa confusão no consumidor. A própria Village tem o registro de marca na área de propriedade intelectual e a gente tem várias outras empresas que usam Village, por exemplo, para hotel. Tem aquela Village que faz panetone, né, que faz Sim. chocolate, enfim. Isso não causa confusão no consumidor, então a lei permite que isso aconteça. Então a lei permite. Show de bola. Ótima pergunta, Wellington. Valeu, deu uma ótima clarificada. Então a pessoa pode ter a marca com produtos diferentes aí, né, segmentos, na verdade, diferentes, que não causem essa confusão e não tire proveito como o tênis like que você disse. Exatamente, Show. exatamente. E se tem alguém aqui nos assistindo, depois dessa live vai ficar no YouTube também, e a pessoa pegou e falou assim: estão usando minha marca. Não sabia que isso existia, ouviu a Andrea falar aqui, e aí ela pegou, foi procurar e encontrou segmento parecido, onde vai causar essa confusão aí no cliente, e estão usando a marca dela. Qual que são os passos? O que ela precisa fazer? Primeiro, ela tem que ter o registro da marca para ela poder discutir, né? Isso para ter um embasamento aí jurídico, né? Uhum. Porque se ela, imagine você, se ela não tem o registro e ela vai lá e fala para ele ou notifica ele, olha, você não pode usar porque eu já uso antes que você. Sim, Mas ele não tem um documento que comprova isso, que seria o certificado de registro da marca, entendeu? certo. Então, o ideal é que ele tenha. A partir do momento que é uma marca registrada dele, ou ele tem um pedido, ele notifica, a Village notifica esse terceiro que está usando a marca indevidamente, Sim, com todo o embasamento jurídico que a gente tem para fazer isso. Então, certo. através de uma notificação, normalmente se resolve. Mas a notificação administrativa, ela não obriga o terceiro a mudar de marca. E é aí que, às vezes, as empresas que têm marca registrada, elas não entendem. Porque não é Sim, pelo fato de você ter a marca registrada que ninguém nunca vai te copiar. Não. Você tem, eu sempre dou um exemplo que é o seguinte: você tem uma casa, por exemplo, você alugou sua casa. Como é que certo. você faz para despejar o inquilino que parou de pagar a sua casa? Você tem que contratar um advogado e você tem que entrar com uma ação, porque se ele não Sim, sair numa boa, é assim que você tem que fazer. É a sim, mesma coisa com a marca. Você tem um documento que a marca é sua, que te dá o direito, mas muitas vezes você notificar esse terceiro, ele não vai parar de usar. Você vai ter que ingressar com uma ação judicial certo. para poder fazer realmente ele parar de usar. Concorrência desleal, né? Às vezes as empresas estão na mesma cidade, então isso fica característico Sim. que houve má fé, não era possível que um não soubesse do outro, né? Uhum. Então, cada caso é um caso, mas o primeiro Certo. passo realmente é notificar a empresa que está copiando, a pessoa que está copiando, que está usando a marca indevidamente. Certo. Então esse é um caso. Você encontrou a pessoa que tem a mesma, usando a mesma marca que você vai notificar porque você já tem um registro prévio. E se essa pessoa não tem o registro? Então, ela precisa pedir, porque daí se ela não tem o direito. Você Não entendeu? tem o direito. Se ela chegar na outra empresa Uhum. sem esse direito adquirido, A ela outra corre o corre na risco frente. do exatamente. Entendeu? Certo. Exatamente. Você quer ver a confusão, o BTL, é nas redes sociais. Por quê? Para você fazer uma página no Instagram, uma página no Facebook, basta você agregar aí algum nome, né, na sua Sim. marca, por exemplo. Então você pega aí algumas marcas mais comuns, tem um monte de página que coloca assim, oficial, ou verdadeiro, ou Uhum. primeiro, né, Sim. paralelo ao nome para poder se destacar. Então, uma coisa que confunde muito o empresário, que eu acho bacana a gente comentar, é registro de marca é uma coisa,
Razão social é outra coisa e domínio de internet é outra coisa. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu já tenho lá minha página, eu comprei o domínio. Mas se você não tem marca registrada, domínio qualquer um faz com CPF, você não precisa comprovar atividade, nem nada. Você vai lá, registra o domínio, não tem muita lei clara sobre isso, né? Você às vezes perde o domínio, sim, se você vai brigar com uma empresa que já tem registro, né? Você registra o domínio dela e ela tem o registro, com uma ação judicial você vai perder esse domínio. Certo. Então, a colidência da marca na junta comercial, que é a razão social, também ela tem que ser exatamente igual. Como é que eu falo exatamente igual? Por exemplo, eu vou lá registrar a minha empresa Andréa Mion Marcas e Patentes. Certo. Limitada. Aí vem uma outra pessoa e coloca lá Andréa Mion Consultoria Marcas e Patentes Limitada. Pronto. São duas razões sociais diferentes. A mesma coisa, vai fazer a mesma coisa e a Jusesp vai acatar as duas razões sociais. Então, o que vai reger tudo isso é o registro da marca no INPI, que é o órgão federal que regulamenta tudo isso. Então, não basta eu ter uma razão social, não basta eu ter um domínio de internet se eu não tiver a marca registrada. Legal, essa é uma ótima explicação, porque às vezes as pessoas confundem, né? Então ela vai lá, pega o registro de internet, tô tranquilo, já comprei lá, registro de internet adrianobetelli.com, não tem problema algum. Também fui lá na minha razão social, coloquei Adriano Betelli, treinamentos, cursotreinamentos.com, mas não registrei a marca. E aí, essa questão da entrada do INPI que você disse faz total sentido para as pessoas aí estarem protegidas nessa questão. Exatamente, porque senão realmente você, muitas vezes, quanto é que custa mudar isso no meio do caminho? É aquilo que eu falei lá no começo. A grande empresa, ela tem toda uma estratégia de marketing, recursos, para tirar isso e colocar outro produto no lugar, enfim. Mas o pequeno, muitas vezes, ele quebra. Eu tive um caso há uns anos atrás de um cliente que ele se aposentou. Então, isso é exatamente o que acontece com a maioria dos pequenos empresários. Certo. Ele se aposentou, pegou dinheiro para investir num negócio que ele sempre teve. Ele já tinha um nome, ele já tinha sonhado com aquele nome, mas ele nunca se preocupou, entendeu? Então ele foi lá, montou o negócio dele, gastou com uniforme, embalagem, propaganda, site, né? Fez tudo direitinho, como manda o figurino, mas não registrou a marca. 6 meses depois, ele recebeu uma notificação e o terceiro já tinha essa marca há muito tempo registrada e ele teve que parar de usar. E ele não tinha dinheiro, de fato, para começar tudo de novo, entendeu? Muitas vezes você tenta negociar um prazo, né, para isso acontecer, mas ele não tinha. E aí ele quebrou. O negócio dele em 6 meses. Isso é um case muito importante, porque para você ver como um planejamento, né, ter orientações de profissionais adequado faz total diferença. Exemplo, a pessoa vai lá, como você disse agora, ela vai lá, faz outros prejuízos, pode ser que a pessoa não quebre, mas ela faz todo o material de divulgação, ela investe com uma agência na criação e faz lá o seu rótulo, a sua embalagem, compra em grande quantidade, de repente ela recebe isso e ela tem que fazer uma troca total, geral, né? O custo disso E eu vou falar para muito você, eu tenho certeza que o registro da marca é mais barato do que a fachada. Sempre. Então, assim, no mínimo, ter que trocar a fachada já é um prejuízo. Certo. Entendeu? Já é um prejuízo. E o registro da marca é mais barato que isso, pode apostar. Pode apostar, então, galera, fica o recado. Você acha que é caro registrar sua marca? Sai mais barato do que você ter que trocar todo o seu material publicitário, ter que trocar sua fachada, fora se você não tomar alguns processos ainda, né? Exatamente. Então, vale a pena você se prevenir com essa questão. Ótimo. Como que funciona, então? Só para eu entender essa parte burocrática rapidamente. Tá? Tem uma pergunta legal aqui da Cláudia. Ela quer que você conte o caso dela. A Cláudia Personal. A Claudinha Lessa. Ela tá me deixando contar o caso dela, então. Ela deixou. Tá escrito aqui, tá registrado. Vou tirar um print. Eu costumo não dar nome aos bois, né? Porque, enfim, tem toda uma questão ela colocou de aqui, ética. Aí eu vou ler com as palavras dela para não
ficar registrado. Cadê ela aqui? Opa, sumiu, mas vamos lá, conta aqui, depois eu falo aqui sobre ela. A Tá questão bom. do processo. Então, eu quero registrar minha marca, eu vou lá, procuro a Village. Como que funciona esse processo? Que nem você disse, né? Tem recordes que saem antes, saem depois. Como que funciona isso? A parte Então vamos burocrática. lá. Vamos falar de marca, que é o mais comum, tá? Primeira coisa, quando você está pensando em montar um negócio, é fazer realmente a pesquisa da marca. Então, a gente Tá. pode ajudar. Eu tenho parceiros, por exemplo, contadores, agências de publicidade, que eles não apresentam nada para o cliente antes de mandar as marcas para a gente pesquisar. Entendi. Justamente para ele ter mais segurança, né? Nesse trato, nessa responsabilidade. Imagine, você Sim, contrata uma agência para criar uma marca para você e ela cria uma marca que está ocupada. Então, não faz sim. muito sentido. Então, a gente tem... Os clientes chegam até a Village por esses parceiros, chegam até a Village por outros clientes, chegam por indicação de outros clientes, chegam pelo Google, tá? Tá. Então, o que a gente faz? Pesquisa a marca. A marca está disponível, identificamos quais classes, porque como a gente falou, são segmentos Sim. diferentes, então eu vou lá identificar qual segmento que ele atua, onde eu preciso registrar. Faço o pedido de registro para o INPI. Em 24 horas o cliente tem um protocolo na mão. Sim. Entre o pedido e o deferimento, hoje está levando cerca de 6 meses. Ok. Tá? 6 meses. E após 6 meses, o INPI defere ou não o seu pedido de Uhum. registro, né? E você paga pela. Então, você paga a taxa inicial, que é no depósito, e paga o deferimento a partir de. Depois de 6 meses, você tem o deferimento da marca, a marca é concedida. Toda marca concedida ela vale por 10 anos. Certo. Então, hoje, quando eu digo que está rápido, está saindo em 6 meses, já levou 3 anos, 5 anos. Então, esse Entendi. prazo ele está melhorando. Ele está Certo. melhorando. Então, só para ficar claro aqui, para ver se eu entendi corretamente, você vai lá, procurou a Village, vai ver se está disponível, está disponível, você vai dar a entrada com esse protocolo. Então, Isso. esse protocolo ele já te dá uma segurança, como você disse, que às vezes é questão de minutos, de horas, de dias, que Exatamente. uma marca vai para uma pessoa ou para outra. Após uns 6 meses, aproximadamente, veio lá, se deferiu ou não deferiu, se deu ok, você faz a outra parte do pagamento e fica com a sua marca aí registrada tranquilo para colher todos esses benefícios e não correr os riscos que nós falamos aqui. Certo? Exatamente, exatamente. A Village acompanha pelos 10 anos, né? Porque o acompanhamento é tão importante quanto você pedir. Porque se você pede e não acompanha, você não sabe o que acontece. Você não sabe quem Sim, pediu uma marca igual ou parecida com a sua. E aí sim. esse acompanhamento ele é tão importante quanto. Show. Agora vamos lá. Ó, a Claudinha colocou, Adriano, pergunta para a Andréia depois sobre o meu caso. Ela está cuidando da minha marca. Pronto, está autorizada. Manda bala. A Cláudia, ela veio indicada por uma amiga dela também, para a Village. A Cláudia é personal, ela está falando aí. E ela usa o nome dela como marca. E ela Sim. tem um aplicativo, ela dá aulas, e agora deve estar bombando, né, Cláudia? Porque tá todo mundo treinando em casa, que é um aplicativo de personal de bolso. Certo. E nós registramos essa marca dela. Na verdade, antes aconteceu justamente isso. Ela foi notificada por uma outra empresa que estava usando a marca, mas não tinha o registro. Certo. E assim, acho que eles tinham mais ou menos o mesmo tempo de uso. Então, quando ela nos procurou, o que eu faço? Eu falei, você tem registro da marca? Não, então vamos registrar. Então, nós Sim. pedimos o registro. Recente, acho que foi dezembro. Acho que é dezembro. Não tem 6 meses ainda, a gente está esperando sair o deferimento da marca dela. Então, Mas foi pedido. foi pedido antes do outro. Certo. Porque Então ela depois tá. o outro fez justamente isso que eu te falei, entendeu? Sim. Ele notificou sem ter o direito Sem ter o direito. adquirido. Sim. Sem ter o direito adquirido. Então, os dois utilizavam a questão de personal de bolso, e aí fez o registro antes e ela consegue o direito. Ela tem um protocolo, estava disponível, e isso aí apoiou ela a não ter que, por exemplo, perder o investimento num aplicativo, que a gente sabe que dependendo do aplicativo é um baita de um investimento, plataforma, a pessoa que faz lá. O nome, né? A própria propaganda Sim, que ela já fazia, enfim, isso mesmo, sim. entendeu? Tudo isso ela conseguiu através desse requerimento, desse pedido antecipado do registro da marca dela. Exatamente.
Show de bola. Então essa é uma dica aí também. Fisioterapeutas, personal trainers, que eu tenho um contato muito legal com o pessoal da educação física. Se você está criando sua marca, sua empresa, o seu box de CrossFit, a sua academia, seu estúdio, corre atrás de registrar sua marca para não correr risco. Mesmo que tenha o seu nome, tenha o seu sobrenome, você pode sofrer alguns riscos que nós já comentamos aqui. Então aproveite para colher os benefícios. É isso mesmo. Você falou uma coisa bacana que eu também sempre comento. O fato de você usar a marca licenciada, por exemplo, o CrossFit é uma marca licenciada. Então, os box pagam para usar e você não pode registrar CrossFit, porque CrossFit é um registro, mas você pode registrar o complemento, né, do seu box. O seu box não chama só CrossFit, ele tem um outro nome. Então, você pode fazer isso tranquilamente. Aí a pessoa pode colocar algo... Deve fazer. Isso. Mas tem que ter esse adendo também que não confunda a escrita, como você disse, né? Sim, vale a mesma coisa. A regra é a mesma para todo mundo. Tá, show de bola. Que legal. Andréa, muito obrigado. Eu agradeço. Foi uma aula aqui. Eu que agradeço. Clareou algumas coisas aqui também. Espero ter ajudado as pessoas, as perguntas aqui, o pessoal que participou. Acho que é muito importante esse assunto. Às vezes a pessoa tem esse mito que é caro, que não vale a pena, que só marca grande, que precisa, que nunca vai acontecer comigo, né? Muitas pessoas pensam assim, comigo nunca vai acontecer, eu moro aqui numa cidadezinha, aqui no interior, não vai acontecer. E as coisas acontecem, nós sabemos como hoje tudo funciona, a rede social, todo mundo está conectado de uma certa forma. Exatamente. Então, eu acho que foi super 10 a nossa live aqui. Eu recomendo, né, que as pessoas sigam a Andréa, sigam a Village, entre em contato se necessário. Se precisar do contato dela, entre em contato comigo no direct e a gente vai se falando aí para você se prevenir e tomar os devidos cuidados. Obrigada mesmo, adorei o bate-papo. Eu gosto assim, informal, e o cliente entende, não tem muito aquele juridiquês, aquela coisa que fica difícil a linguagem. Eu gosto assim, esse bate-papo mais direto. Show de bola. Obrigado, então, uma ótima noite para você e a gente vai se falando. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, beijão.